Salve, salve, meu povo querido, minhas alunas, meus alunos, minhas queridas, meus queridos. Na aula de hoje de filosofia, trataremos de um tema muito recorrente, um tema que um tanto quanto agradável, o tema da estética. A estética é o ramo da filosofia que vai estudar a beleza e as artes em geral, mas estudá-las como experiências racionais e sentimentais produzidas. Reparem que há um sem número de filósofos que discutiu a beleza, que discutiu o belo, que discutiu as artes em geral. Eu posso pontuar aqui alguns só para a gente ir pensando como é que esse tipo de discussão se dava. Se a gente pegar o Platão, por exemplo, e trabalhar com base na teoria das ideias de Platão, nós não podemos perder de vista que o belo em si, o belo essencial, assim como o justo e o verdadeiro, mas falando especificamente do belo, o belo está lá presente no mundo das ideias, o belo está, portanto, alinhado à ideia do perfeito, do inigualável, do ideal e, portanto, as artes, de uma forma geral, são cópias imperfeitas deste belo, daquilo que estava presente no mundo da ideia, portanto, seriam coisas não muito bacanas, não muito legais. Afinal de contas, as artes afastariam o ser humano da busca do belo em si, da busca da verdade, da busca do mundo das ideias, do mundo inteligível. Mas se a gente pegar também o nosso glorioso Aristóteles, nós veremos que para ele a ideia de belo está conectada às ideias de ordem e simetria, aquilo que tem uma organização, aquilo que é simétrico, que tem uma determinada proporção, pode ser entendido como belo ou não. Também é interessante a gente pensar com Aristóteles o conceito de catarse, que é um conceito decorrente da sua reflexão acerca do belo. Catarse é aquela experiência emocional que o ser humano vive, pensando com Aristóteles, a partir da verificação de uma cena teatral. Então o sujeito está lá assistindo a tragédia grega, o trágico vindo do teatro grego produz nele uma emoção e então ele acaba de repente chorando, né? O Aristóteles vai falar de uma certa purificação vinda desta descarga emocional que aliviaria o sujeito. Vejam que interessante então, né? A catarse, o fenômeno catártico, nós usamos essa palavra até hoje, ela produziria então essa descarga, este alívio, a partir de uma cena teatral. Hoje a gente pode, tentando adaptar, né, ver um filme, e o filme produzir de repente em você uma determinada emoção, porque te liga a uma determinada expectativa, a um determinado momento da tua história, e por aí vai. Vejam só, gente. A gente pode pensar também esta questão do belo, esta questão da beleza, esta questão da experiência estética como uma questão objetiva ou subjetiva, né? Por você pegar com Aristóteles lá, o belo em si existe no mundo das ideias, portanto, independe de quem observa, de quem alcança. O belo por si só, o belo objetivamente falando, existe. Mas é possível pensar também numa certa experiência estética subjetiva, numa certa perspectiva acerca do belo. O que eu digo? O sujeito, ao se deparar com uma determinada obra de arte, o sujeito, ao se deparar com uma determinada beleza, ele então, a partir daquela experiência, ele entende aquilo ser algo belo ou não, né? E outras questões também que a gente pode pensar dentro de perspectivas, dentro de experiências subjetivas, o belo, a beleza, ela pode ser representada a partir de uma emoção do próprio autor, que ao pintar um quadro, ao esculpir, ele então transforma aquilo que era uma experiência emocional, enfim, numa obra de arte e, portanto,
dá aquele verniz subjetivo, assim como também a obra de arte, o belo, pode estar conectado a uma verdade subjetiva, a uma determinada perspectiva ideológica daquele que produz a arte, como daquele que verifica a arte também. Portanto, há tanto uma carga objetivista no que se refere ao belo, à obra de arte, como também uma carga subjetivista, uma carga que prestigia o sujeito que adentra a uma experiência estética de emoção ou não, entendendo aquilo como belo ou não. É necessário a gente pensar também que a ideia de autonomia da arte, de uma arte amplamente autônoma, livre, talvez seja algo do campo da utopia. Reparem que desde sempre a arte ela sofreu interferências, né? Você vai na Idade Média, tinha toda uma patrulha a respeito da arte. A arte aceita, de uma forma geral, era aquela arte coerente com as questões teológicas, é pintar anjinho, é fazer quadro com anjinho, então é esculpir santos, e daí por diante, cenas bíblicas. Essa era uma questão ligada às artes do período medieval. Aí você vai para o Renascimento, não nos esqueçamos dos mecenas, os caras que patrocinavam artistas, né? Leonardo da Vinci era um cara que era amplamente patrocinado. É claro, né, gente, quem põe também vai querer que as artes, que as realizações artísticas daquele determinado artista passe por um determinado caminho de patrulha, talvez. Então, a questão da autonomia da arte, ela sempre foi dificultosa. Quando você pensa no capitalismo propriamente dito, o capitalismo do nosso tempo, aí nem se fale, né? O livre mercado dialoga com a ideia da produção estética que é válida, que não é válida. Daí, vale a pena a gente pensar numa discussão feita pela teoria crítica, pela escola de Frankfurt, né? O conceito de indústria cultural, né? Indústria cultural. Se você pegar o próprio conceito, né? O conceito de indústria com o conceito de cultura, ou seja, a cultura ela é capturada pelas leis de mercado, né? Pelo capitalismo industrial, e as regras da lei de mercado, das leis de mercado, da livre concorrência, da lei da oferta e da cultura, estas regras vão orientando as noções de belo, e as noções de belo estão, portanto, conectadas com a rentabilidade, com a finalidade lucrativa. Reparem que há uma série de incoerências a partir daí, né? Eu posso encontrar grandes empresas capitalistas do ramo têxtil, por exemplo, pondo a camisa do Che Guevara, né? A foto do Che Guevara numa camisa, e comercializando essa camisa. Che Guevara, que foi um contumaz crítico do capitalismo, sendo usado por indústrias do capitalismo, por empresas do capitalismo, para garantir rentabilidade e lucro. Ou seja, pouco importa a história do Che Guevara, se ele era crítico ou não, o que importa é que ele vende. Portanto, aí eu tenho toda uma questão da estética conectada à visão da rentabilidade, à visão lucrativa, né? Eu posso pensar também na cultura de massas, nesta ideia de uma cultura que se massifica, que se comunica rapidamente com muitas pessoas e que ganha um verniz de vendável, né? Então, cultura boa é aquela que vende bem, cultura boa é aquela que é facilmente assimilada. Então eu prestigio muito esta questão o que o cliente gosta mais, né? O que é mais vendável, aquilo que o cliente gosta mais é o que eu devo produzir, é aquilo que é cultura boa, é aquilo que é belo, porque vende mais. Então reparem que há toda uma discussão em que nós percebemos que a autonomia da arte, a autonomia do artista, o artista que pode falar aquilo que quiser falar, que pode, enfim, produzir nas mais variadas experiências aquilo que pretender, não é bem assim, né? As coisas estão sempre capturadas aí por outros interesses. E dá pra gente avançar a discussão, pensar outras questões, você pegar o surrealismo, né? O surrealismo, que é uma arte muito desconectada da questão do racional, e é uma arte muito pensada no diálogo
com a psicanálise é a arte do inconsciente, alguns colocam dessa forma, e a gente vê aí grandes artistas do surrealismo e aquelas imagens muito sem sentido do ponto de vista racional, mas que quando a gente pensa interpretado pela psicanálise, pelas manifestações do inconsciente, a gente percebe sim que produz muito sentido, um sentido claro que dentro de outros vieses. Bom, gente, em linhas gerais, era o que eu tinha para conversar com vocês a respeito da estética, do estudo do belo, do estudo das artes em geral. Muito obrigado pela companhia de vocês. Beijaços! Mua!